Graça e paz, irmãos. Comunhão de parte dos irmãos da Colômbia com os irmãos do Brasil, no mesmo corpo. Oremos, irmãos, um minutinho mais. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos as graças por estar conosco, segundo as promessas da tua boa vontade e fidelidade. Integramente, Senhor, nós confiamos em Ti, porque nada podemos esperar de nós mesmos sem Ti. Os irmãos e nós mesmos desejamos de Ti mesmo, Senhor, e precisamos de Ti. Por isso levantamos a Ti nosso olhar, nossa mirada, Senhor. Pedimos a competência do Santo Espírito, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, sobre cada um de nós, os que estamos aqui. Concede-nos nos submeter a Ti de todo o coração e com toda alegria. E dá-nos sensibilidade no Espírito para te seguir a Ti mesmo. Entregamos a Ti tudo o que atañe a nós, o que percebemos e o que não. Nos confiamos em Ti. Ajuda cada um dos que estamos aqui e de todos os Teus filhos e filhas em toda a terra. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos têm ouvido o que falou nosso irmão Ederson acerca da carga do Espírito que o Senhor colocou nos corações dos irmãos, para que estemos abertos ao Senhor e Ele possa dar frescura de novo às palavras que Ele tem nos ensinado ao longo dos tempos, e também para que os irmãos mais jovens possam ter também essa carga direta do Espírito e caminhar também com Ele, todos juntos, seguindo o Senhor. Os irmãos foram encorajados nestes dias para estar lendo aqueles livros onde aparecem aqueles princípios espirituais de restauração da casa de Deus. E os irmãos estiveram lendo nos grupos aqueles livros de Esdras, de Neemias, de Ageu, de Zacarias, até mesmo de Esther, que são livros daquele período de restauração que houve naqueles tempos quando Deus mudou aquele Kairos, o tempo concedido à Babilônia, e o Senhor tirou reis, colocou reis e começou um novo Kairos, um novo tempo espiritual, naquela ordem dos tempos que Deus estabeleceu para ir levando adiante o seu propósito. E chegou aquele período dos persas, tempo de Ciro Persa, tempo de Dario Estaspes, e tempo daqueles profetas, aqueles servos de Deus também, como Esdras e Neemias. E então, nestes dias, com a ajuda do Senhor, estaremos considerando juntos, nos abrindo ao Senhor, pedindo que Ele mesmo também abra nossos corações e podamos receber a impressão direta do Espírito e da Palavra de Deus e nos encorajar e nos encaminhar. Porque o propósito de Deus é o mesmo. O propósito de Deus é eterno e nunca mudou. E a revelação da Bíblia é progressiva e chegou até nós hoje. E hoje estamos no mesmo rio que começou no Éden e vai terminar lá na Nova Jerusalém. Então devemos continuar nesse rio de Deus, que é o rio do Espírito,
e então temos que entrar nessas passagens, mas a carga inicial para começar de uma maneira introdutória é localizar aqueles livros no contexto do propósito eterno e geral de Deus, porque assim esses livros conectados com toda a Bíblia serão mais facilmente abertos para nós que lidos ou considerados de maneira separada ou isolada. Então, inicialmente, vamos localizar esses livros no contexto geral do propósito eterno de Deus, e assim compreenderemos eles muito melhor. Então, temos que começar por Gênesis. Vamos considerar aqueles livros, mas temos que começar por Gênesis. Ainda antes de Gênesis, mas aquele propósito eterno que em outros livros é aberto é indiciado. Deus mostra os indícios desde o próprio livro de Gênesis. Então vamos fazer esse seguimento do que Deus vai abrindo o coração eterno dele aos poucos para aquela que será por agora a sua noiva e depois a sua esposa. Amém? Então vamos, Gênesis. Vamos inicialmente, por enquanto, ao capítulo 2, não porque no capítulo 1 não tenha algo que falar acerca disto, mas está incluído no 2. Então vamos para o capítulo 2, eu tenho aqui 3 versões, tenho a versão de Reina Valera, a versão de Ferreira de Almeida e a King James traduzida ao espanhol. Algumas vezes gostaria de comparar algumas traduções, mas por enquanto eu vou fazer a tradução ao português, ou pelo menos ao portunhol, do espanhol, amém? Do castelhano. Então, assim vou ler devagar para que você possa fazer a comparação e pegar no sentido espiritual, no espírito da palavra. Então vamos começar aí, capítulo 2 de Gênesis, e vou chegar no verso 18, 2:18, capítulo 2, verso 18. Tem um copinho d'água, por favor? Aqui está, não tinha visto, obrigado. Capítulo 2, verso 18. Esse verso 18 está no contexto dos 2 primeiras Toledot ou relações. Capítulo 1, verso 1 até capítulo 4, parte A, são as primeiras relações, ou Toledot, os 7 dias, num contexto ainda mais profundo. E os segundas Toledot, ou seja, as segundas relações, vão do capítulo 2, parte B, até capítulo 5, verso 2. Essa segunda parte, dentro da qual estamos lendo, é chamada bibliograficamente por Moisés como o livro das relações de Adão. Aí, depois que ele fala toda aquela história de Adão e Eva, e também da colocação deles em uma prova no jardim do Éden, depois a queda deles, a expulsão deles, o nascimento de Caim e de Abel. Todo esse conteúdo pertence ao que Moisés chama de Sefer Toledot Adão, livro das relações de Adão. Essa é a bibliografia que pegou Moisés e incorporou no Gênesis. Então, estamos lendo esse livro, que foi escrito em capítulos e em versículos, e que é chamado de Sefer Toledot Adão. Ele, depois de narrar
a criação de Adão, de Eva, a prova, a queda e o início da humanidade. Então ele diz, Hela Toledot, Sefer Toledot Adam. Este é o livro das relações de Adão. Esse é a fonte de Moisés, adaptada por ele no Gênesis. Então, estamos nesse livro e vamos ler capítulo 2, verso 18. Depois daquelas primeiras relações do Etamerão, os 7 dias, agora vem no livro de Adão. Livro das relações de Adão. Assim é chamado por Moisés, pelo Espírito. Nesse contexto, ele diz então, depois que colocou a eles no jardim do Éden, e como disse o profeta Oseias acerca da estadia deles no Éden, era como uma prova e uma aliança, e eles perderam a prova, mas Deus já conhecia, e ele prometeu e começou a realizar a redenção por meio do Cordeiro. Tudo isso aparece ao longo da Bíblia, mas aqui aparecem as primeiras linhas fundamentais. Aqui está o ADN, o DNA da semente que se desenvolve ao longo de toda a Bíblia. E quando chegamos àqueles livros que vocês estiveram lendo, vamos nos dar conta como eles estão provindo daquele mesma semente de Gênesis. Gênesis é o livro das origens. E aí está tudo escondido e vai saindo através de linhas mestres. E depois elas vão se desenvolvendo. Até que cheguemos à parte que neste ajuntamento temos no coração, nos detém. Mas para ter essa leitura temos que começar aqui. Então o que disse Deus? Verso 18. E disse Javé Elohim, Jeová Deus, Javé Elohim, não é bom que o homem esteja só. Fale-ei ajudadora idônea. Aqui está sintetizado o propósito eterno de Deus, mas aparece como se estivesse falando somente para Adão e somente para Eva, de Eva. Mas ele também está falando de Cristo e também está falando da igreja, e esse é um ensino do próprio Espírito Santo que vocês vão confirmar se me acompanham agora para o livro de Romanos, aquela epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ler aí o capítulo 5, verso 14, para chegar a sublinhar a última frase desse verso. Disse Paulo, pelo Espírito Santo, 5,14 de Romanos. Porém, reinou a morte desde Adão até Moisés, ainda naqueles que não pecaram na maneira da transgressão de Adão. Adão, o qual é figura daquele que viria. Se pode sublinhar essa frase, que é uma frase chave para poder ler Gênesis com mais profundeza que a superficialidade aparente inicial. Adão, o qual é figura daquele que viria. Também de Eva se fala assim,
em várias partes. Segundo os Coríntios, você pode me acompanhar, o capítulo 12, e o capítulo 11 primeiro, 11, segundo os Coríntios 11, verso 3, mas já desde o 2 ele disse, porque vos selo com selo de Deus, pois vos tenho desposado com um só esposo, para apresentar-os como uma virgem pura a Cristo. Então assim está falando o Espírito por Paulo à igreja, apresentando a igreja como uma virgem pura, preparada para Cristo. Mas temo, verso 3, que como a serpente, que é o diabo e Satanás, aquela serpente antiga, temo que como a serpente com sua astúcia enganou a Eva, se está referindo a uma porção daquele Sefer Toledot Adão, uma porção do livro das relações de Adão. A serpente com sua astúcia enganou a Eva, vossos sentidos sejam de alguma maneira extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Estou lendo devagar para você comparar as traduções. Então você vê que Paulo se deu conta que aquela história, porque não é só uma alegoria, é uma alegoria, mas uma alegoria feita por Deus através da história. Adão e Eva é uma história real, ou senão nós não seríamos reais, porque nós viemos do pai e mãe, e eles vieram de pai e mãe, vai para trás, e toda aquela genealogia até chegar aos primeiros está escrita. Adão é o primeiro homem, teve que ter a história de um primeiro homem, e foi Adão. Uma primeira mulher foi Eva. E eles se multiplicaram, conhecemos os nomes dos filhos. Em que ano nasceu Caim? Ano 130 de Adão. E aí foram aparecendo os demais. Então, amados, aqui disse, tanto em Romanos como em 2 Coríntios, e podemos acrescentar, se quiser, também capítulo 5 de Efésios, onde aparece também Eva, e aparece Eva figurando a igreja. Vamos aí para os mais novos, capítulo 5 de Efésios, capítulo 5, vamos ler, podíamos ler desde antes, mas para não ficar muito longe, vamos ler desde o verso 24. Assim que como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas estejam a seus maridos em tudo. Assim que como, você vê como, você vê a correspondência alegórica. Assim que como Cristo amou a igreja, no final, verso 25, e se entregou a si mesmo por ela, para la santificar, tendo-la purificado no lavamento d'água pela palavra, a fim de se apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tivesse mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mácula. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus mesmos corpos. E assim continua falando, por exemplo, verso 30, são os membros do seu corpo, a costela, de sua carne e de seus ossos. Por isto,
Aquilo que se lê em Gênesis: deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Grande é este mistério, e parece que estivesse falando do matrimônio de Adão e Eva, e aí está falando, mas através desse matrimônio está falando além disso. Então fala, grande é este mistério, mas eu digo isto respeito de Cristo e da igreja. Parece que vem falando dos matrimônios, do homem e da mulher, mas em verdade está falando um pouco mais. O assunto do matrimônio depende do assunto de Cristo e a igreja. Deus nos quer ensinar através de nossa vida diária e cotidiana acerca do propósito eterno, divino, que está no coração de Deus. Então aí você vê que não é somente um assunto de Adão e Eva, de homem, mulher e de matrimônio, mas é um assunto do coração do Pai para com o seu Filho, como o próprio Jesus falou, em umas breves palavras, simples, mas muito profundas. Vocês lembram que numa ocasião ele disse: havia um rei que quis fazer bodas a seu filho. Isso que está no coração de Deus. Isso que Deus, o Pai, que é aquele rei, tem no coração. Fazer bodas a seu filho. Então aí já podemos voltar lá para Gênesis 2, quando Yahvé Elohim disse: não é bom que o homem esteja só. Esse homem que era Adão, como livros em Romanos, é figura daquele que viria, ou seja, o Cristo, figura do Filho de Deus, que também é o Filho do homem. Então, quando Deus está falando, far-lhe-ei ajudadora idônea, na primeira leitura gramático-histórica, sabemos que se refere a Eva, mas lendo segundo o Espírito, com aquele ensino do Espírito por Paulo, aos Efésios, aos Coríntios, aos Romanos, aí nos damos conta que aquela ajudadora idônea que chegou a ser Eva é figura da igreja do Senhor Jesus, que ele falou, a minha igreja. Né? Ele não está falando só de Adão e Eva. Através de falar para Adão, ele está falando de Cristo. E quando ele fala de Eva, está falando de nós, a igreja. Então, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei. Essa é a palavra de Deus. Esse é o seu propósito. Esse é o seu objetivo com Cristo. Deus quer que aquele filho unigênito dele seja primogênito entre muitos irmãos, os quais conformam a noiva dele. Será a esposa dele. Amém? Então já estamos vendo isso. Voltemos de novo lá para Gênesis, para capítulo 2. Aquele Sefer Toledot Adão, livro das relações de Adão. Adão, figura daquele que viria, Cristo. Eva, figura da igreja. E então disse, olhe como Deus vai nos ensinar que é uma ajudadora idônea. E nos ensina isso por meio do contraste. Deus fala de muitas maneiras, mas através do contraste, Ele também usa os contrastes para nos esclarecer. Que não é ajudadora idônea e que se é. Ah, meu Deus, eu não quero falar de denominações girafa, colho
levantado, mas você vai me compreender. Não quero falar contra ninguém, mas tenho que fazer explícito coisas que estão aqui implicadas. E disse, Yahvé Elohim formou, pois, da terra toda besta do campo e toda ave dos céus, e as trouxe a Adão para que visse como as tinha de chamar. Ele tinha que colocar o nome de cada um destes animais, estas bestas, estas aves, e ele tinha que olhar bem, entender elas e colocar uma palavra que significasse o serviço delas, a função delas. E ele ia compreendendo, sim, a vaca pode ajudar um pouquinho, dá leite, né? Pode fazer queijo, pode fazer cume, iogurte, fazer doce de leite. Não sei se ele faria isso lá no Éden, mas já tinha vacas no Éden, não? Tinha galinhas, não sei se eles comeriam nesse tempo de ovos fritos, acho que era só fruta no início, mas depois tiveram que comer também ovo frito e de outras maneiras. Mas ajuda um pouco, as galinhas ajudam, não, mas só até certo ponto. Você vê esse processo de Adão, enquanto vai conhecendo e denominando tudo, vai descobrindo algo que ele precisa, por meio dessas experiências dele. Vai descobrindo que nada do que tinha no Éden até esse momento, e isso que era o Éden, ainda não era um mundo caído, era o Éden, mas não trazia satisfação ao coração dele. Então aí, disse e colocou Adão nome a toda besta, ave dos céus, a todo gado do campo, mas, olha esse mais, não tem tilde, e é pero. Pero. Ah, meu Deus, esse pero. Não se encontrou, não achou ajuda idônea para ele. Deus não deu rapidamente, não. Ele permitiu que Adão fosse descobrindo que o que ele precisava era muito mais. Deus criou todas essas coisas, mas ainda Deus mesmo nos fala que ele não descansou ainda. Porque Deus nos ensina, como o Espírito nos fala por Tiago, o irmão do Senhor Jesus, o autor da carta de Tiago que está no Novo Testamento, que aquele que sabe fazer o que é bom e não faz, e é pecado. Não somente temos pecado que cometemos, temos também pecado de omissão. Não só é pecado fazer o mal, também é pecado não fazer o bem que podemos fazer. Nós temos que fazer o melhor que podemos. E se isso nos ensina o Espírito Santo, é porque essa é a natureza de nosso Deus. Ele não descansa se não faz o melhor. Então já fez muita coisa, mas ainda não fez uma criatura à imagem dele, que fosse como ele é, semelhante a ele, a quem ele pudesse delegar o governo, o domínio, a direção, o encabeçamento de todas as coisas. Então Deus, no sexto dia, não descansava enquanto não fizesse o homem, varão e mulher, a sua própria imagem, conforme a sua semelhança, e lhe delegasse o reino, o domínio. Aí está escondido o propósito de Deus, nessas palavras, ao respeito daquele primeiro casal,
que se refere a Cristo e à igreja, mas que Deus já está insinuando desde o começo. E essas linhas mestras continuam ao longo de toda a Bíblia. Esse mesmo assunto se repete e se revela mais e mais e mais. E Deus vai nos conquistando aos pouquinhos. Porque a noiva é a igreja. Ele está falando à igreja quando começa a falar de Adão, de Eva, do propósito que ele tem. E essas linhas mestras que ele vai desenvolver. Então continuamos aí lendo no capítulo 2. Tudo isso vai aparecer de novo lá naqueles livros que vocês estiveram lendo, estudando, se preparando para esta conferência. Vão aparecer. Mas aqui vamos encontrar nos seguintes versos algo muito importante. Como não se achou para Adão ajudadora idônea para ele, então Yahvé Elohim fez cair sonho profundo sobre Adão. E isso foi que Paulo viu. Essa é a morte de Cristo por nós. Nesse sonho profundo, ele foi ferido na costela, como Adão. Cristo no costado pela lança. E assim como daquela ferida tirou da sua carne, do seu osso, a costela. E com ela, o verbo bíblico é edificou uma mulher. A tradução esta que estou lendo aqui usa o verbo fazer. Mas Deus escolheu uma palavra, bana, essa é a palavra bana, para identificar a mulher com a edificação. E é a primeira vez que aparece o conceito de edificação na Bíblia. Então aí diz assim: então Yahvé Elohim formou... já estava lendo o outro lado da coluna, este lado. Verso 21, 2:21. Então Yahvé Elohim fez cair sonho profundo sobre Adão, enquanto este dormia. Olha que a morte é chamada de sonho. Tomou uma das suas costelas, por isso fala carne da sua carne, fechou a carne no seu lugar, ou seja, a ferida, a dor, foi um momento. Depois já foi fechada a ferida. Ele, pelo gozo, pela alegria que Deus colocou diante dele, ele menospreciou aquele opróbrio, aquela dor que é passageira, enquanto o futuro é eterno. Então disse assim: e da costela que Yahvé Elohim tomou do homem, aqui diz, fez uma mulher. O original hebraico usa o verbo bana, que significa também lhe edificou uma mulher. E eu quis sublinhar este verso, porque desde aqui começa Deus a identificar a mulher, que é a igreja, como a edificação de Deus. Se dá conta? O verso fazer é muito bom, mas o verbo edificar, em vista de toda a revelação posterior, ainda passando aí por Ageu, que fala, o livro de Ageu, que Deus quer que o povo entenda que tem que se ocupar da edificação da casa de Deus, que está representada pela mulher. Um rei, nosso pai, quis fazer bodas a seu filho. E essas bodas, com a mulher dele, a noiva,
que vai ser a esposa, e que é a edificação, e que está também simbolizada em Betel, nos tempos patriarcais, e no tabernáculo nos tempos de Moisés, e nos tempos de Davi e de Salomão, no primeiro templo. E depois houve dificuldades, como fala aquele livro Cântico de Moisés, que está no capítulo 42 de Deuteronômio, e que tem 3 cenas principais: o noivado inicial, os problemas intermédios e a reconciliação e restauração final. E assim, houve problemas se aquela casa foi derrubada, mas também foi reconstruída a casa. Ou seja, a mulher. Deus sempre se apresentou como o marido do seu povo e Cristo como o esposo da igreja. Então aquela mulher Eva depois foi figurada na Betel, a casa de Deus, que é um antecipo do tabernáculo de reunião. Reunião é casamento entre o céu e a terra, entre Deus e seu povo. E por isso o nome tabernáculo de reunião, por isso o nome arca da aliança ou do pacto. Um pacto é uma aliança, é como um matrimônio, um casamento. Por isso as medidas da arca são médias medidas. Você vai para Êxodo e observa as medidas da arca da aliança, do pacto, médias medidas. Fala de 1,5, metade de 3. Fala de 2,5, metade de 5. 3 número de Deus, 5 número de reconciliação. Por que a arca tem médias medidas? Porque representa meia laranja. Tem que haver outra meia laranja para completar a laranja. Porque como vai haver uma aliança com uma só pessoa? Como vai haver uma reunião de uma só pessoa? Reunião tem que ser entre o marido e a mulher, o céu e a terra, Deus e seu povo. Se tem meia laranja, tem que ter outra meia laranja junta, para agora as 2 meias laranjas conformam uma só laranja. Essa é a ajudadora idônea. Bem, reunião e pacto não se pode dar sozinho, tem que ser dele com ela. Amém? Então, por isso agora, aquela história de Eva, que passa por Betel, passa pelo tabernáculo, continua com o templo, e depois com a restauração do templo, que se deu nos tempos de Esdras. E antes ainda, ele refere de Zorobabel, de Jeshua, ou Josué, mas vou falar Jeshua para que vocês vão vindo como esse nome nos está lembrando o nome do noivo. Aquele era uma figura. E aí se fala da restauração da casa e da coroação simbólica daquele renovo. Ou seja que sim, quando lemos aquilo, podemos ler uma primeira leitura gramático-histórica se referindo àqueles personagens da época e àquelas circunstâncias deles. Nós, assim como lemos em Gênesis acerca de Adão e Eva, mas depois Deus abre os olhos de Paulo e vê que Adão é figura e Eva é figura, assim também Betel é figura, o tabernáculo é figura. Por isso, em Hebreus diz assim, vamos ler aí em Hebreus, vamos ler no capítulo 3 de Hebreus. Eu estou falando devagar por causa dos mais novos, porque esse é o objetivo.
os que já sabem tudo isso vão me perdoar. Você já sabe tudo o que vou falar. Capítulo 3 de Hebreus, verso 5, só para sublinhar alguma frase aí. E Moisés, que foi aquele que Deus usou para tirar o povo do Egito e revelar o caráter de Deus através destas leis, mas estas leis misturadas com sacrifícios e também com diretivas para edificar um tabernáculo, para ele estar no meio de filhos e filhas, porque Deus é um marido que quer ter filhos e filhas. Bem? Então, por isso diz aqui, Moisés, a verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Mas agora sublinha esta frase aqui. Para testemunho do que se ia dizer. Não estava Moisés escrevendo só para o passado e para aquela época. Ele estava escrevendo para testemunho do que se ia dizer depois dele. Porque o próprio Moisés sabia que a última palavra não era dele, era do Messias que viria. Ele falou da vinda de Cristo e falou que aquele que ouvisse a Cristo seria desarraigado do povo. Então Moisés não estava pensando só na época dele. Ele estava falando para a nossa época, para testemunho do Novo Testamento. O Novo Testamento é o que se ia dizer. Então já estamos vendo como temos que ler com muito cuidado Moisés. Porque Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 3 que tem várias maneiras de ler Moisés. Pode ler Moisés do véu para fora ou pode ler Moisés do véu para dentro. Quando a pessoa conhece a Cristo e se converte a Ele, começa a ler Moisés de uma outra maneira. Começa a ver Cristo. Começa a ver o que se ia dizer usando o testemunho do Antigo Testamento para entender melhor o Novo Testamento. Então o Novo Testamento é entendido com a ajuda do Antigo e o Antigo é melhor entendido com a ajuda do Novo. Não vai ficar só com o Antigo. Tem que ler o Antigo desde Cristo. Mas não vai ficar lendo só o Novo. Porque o Novo ensina que precisamos do Antigo para maior proveito do Novo. Porque no Antigo está o preparo, a preparação, a tipologia, a profecia, a genealogia, o avanço da revelação. Como diz em Hebreus, Deus, como nosso irmão Stephen Kahn colocou o título daquela série com essas palavras iniciais de Hebreus, Deus tendo falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos tempos nos falou pelo Filho. Mas o falar de Deus vem desde a primeira vez que abriu na boca no jardim do Éden em direção ao homem. Aí falou para o homem, para Adão, para Eva, até para o próprio diabo falou. E continuou falando. E chegamos no Novo Testamento e a plenitude da palavra de Deus é o Filho. E o Espírito do Filho fala por seus apóstolos no Novo Testamento. E o Espírito Santo ensina a igreja com a plenitude da palavra de Deus. Então, por isso precisamos ver cada pedaço da Bíblia no contexto geral de ela toda. Amém? Então essas frases, testemunho do que se ia dizer, nos mostra como o Antigo Testamento, e tem outras frases, palavras também em outros livros, e isso está adiantando o futuro. Sempre Deus
fala alguma coisa em cada época. Mas nisso que ele fala numa época, está escondido que fala a outra época posterior. Sempre falar de Deus já vem sendo preparado desde o princípio. E quando Deus está falando para uma época, está falando também para outra época. E aqui gostaria que vocês me acompanhassem a duas passagens curtas em Eclesiastes, onde se fala desse princípio hermenêutico. Então vamos lá para o livro de Eclesiastes, chamado de Coelho, do pregador, que está aí depois dos Provérbios de Salomão. Vamos lá para Eclesiastes, vamos capítulo 1, porque aqui vamos precisar desta compreensão. Primeiro, localização no contexto global. E segundo, estes princípios que precisamos ter em conta para poder ler, e poder ler em vários planos. No primeiro plano gramático histórico, e também num plano alegórico, mas não uma alegoria livre, extremista, só que brota de nossa mente natural, não. Nos restringindo na medida alegórica que a própria Bíblia usa, sem ir além, mas indo até onde ela vai. Amém? Então, aí em Eclesiastes capítulo 1, vou ler primeiramente versos 9 e 10. Coloque muita atenção aqui o que o Espírito fala por Salomão, filho de Davi, figura de Cristo, edificador do templo de Deus. Que é o que foi? Está perguntando pelo passado, pelos acontecimentos antigos, que vêm desde o Jardim do Éden e vai passando por todos os tempos, incluído aquele da restauração, que estudaram os irmãos. Aconteceram muitas coisas. E isso que aconteceu é uma história real que podemos ler com aquele método chamado de gramático histórico para conhecer os acontecimentos da época. Mas a Bíblia, acima disso, como Paulo quando lia Adão e Eva, estava vendo mais que algo somente histórico. Estava vendo o propósito eterno de Deus, estava vendo toda a obra de Deus ao longo da história até a eternidade futura. Quando Paulo lia a história de Abraão, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac, uma primeira leitura era gramático-histórica. Estava lendo a história daqueles patriarcas da antiguidade. Mas Paulo via muito mais. Ele disse, isto é uma alegoria. Essas duas mulheres, Sara, Agar, correspondem respectivamente ao novo pacto e ao antigo pacto. Olha o que Paulo estava lendo na história de Abraão, de Sara, de Agar. Aquele Ismael é aquele nascido da carne, mas Isaac é aquele nascido pelo Espírito. Ismael foi feito pela força de Abraão e virou o pior inimigo de Isaac. Mas Isaac não nasceu pela força de Abraão. Já quando Abraão já não tinha mais força, já não podia ajudar a Deus com nada que ele tivesse. Aí Deus colocou a mão dele, rejuvenesceu Abraão, rejuvenesceu Sara, aquela velhinha ficou tão bonita que um rei se namorou dela. O rei Abimeleque se namorou da velhinha Sara, de 90 anos. Alguma coisa aconteceu, não? Aí está falando como Deus vivifica os mortos. É uma figura. E aí quando voltou Isaac, primeiro
foi carregando a lenha assim, pelo mesmo lugar onde Cristo carregou a lenha dele, a cruz dele. Mas por aí voltou vivo Isaac. E Hebreu disse que, de alguma maneira, isso figura a ressurreição. Então Isaac é figura daquele que vive pelo Espírito. Ismael figura daquele da carne. Então, essa leitura de Paulo não ficou somente no gramático histórico. Deus abriu os olhos para que ele percebesse a Cristo e o mistério de Cristo escondido de trás de tudo. Irmão, esse mistério de Cristo é a chave de toda a Bíblia. E o que está escondido de trás de tudo o que acontece. Se lemos alguma parte e não vemos Cristo, temos que ler de novo. E por isso, Senhor, me abriu os olhos. Eu gostaria de te ver melhor. Porque a Escritura dá testemunho do Filho, onde você menos imaginava que ele estava, um dia ele aparece aí. E você aprende mais de Cristo e da Igreja, e do propósito eterno de Deus. Isso nós precisamos ter claro. Então, disse, que é o que foi? Que boa pergunta. Que é o assunto escondido na história? Que é o que foi? Não somente acontecimentos, mas há uma mão diretora. E está o Espírito de Deus conduzindo e falando. Disse, o mesmo que será. Ou seja que o passado não somente fala do passado. O passado também fala do futuro. Se dá conta? O mesmo que se fará. Que é o que tem sido feito, o mesmo que se fará. Nada há novo debaixo do céu. Ou seja, quando parece que encontramos uma novidade, detrás dessa novidade há um princípio eterno. Um princípio eterno. Parece que é uma novidade porque o Espírito vai avançando, mas vai avançando conforme esse princípio eterno, que é Cristo e o propósito eterno de Deus, e o objetivo de Deus. Então disse, há algo que se possa dizer, eis aqui isto é novo? Já foi nos séculos que nos têm precedido. Por isso, para compreender o presente e para compreender o futuro, temos que conhecer a revelação que Deus começou a dar desde o princípio. Porque ela não só fala daquele tempo, ela serve para dar testemunho do que se ia dizer. Bem? Deus já está mostrando tudo desde o princípio. Claro, temos que conhecer a história, mas que Deus abra nossos olhos para perceber a mão divina detrás da história, em função do propósito eterno de Deus. Quando cheguemos àqueles livros que nos propusemos considerar, temos que lembrar isto, porque você vai começar a ver que de pronto daquela época gramatico-historicamente considerada, o Espírito pula para mais adiante. E você fica, mas que pensava que estava falando de Zorobabel e agora fala da segunda vinda de Cristo. E assim acontece com Zacarias também, como com Ageu. Parece que estava falando da época dele, estava mesmo falando. Todas essas épocas aparecem em Zacarias. O tempo da Babilônia, o tempo da Pérsia, o tempo da Grécia, o tempo de Roma, o tempo da primeira vinda de Cristo, o tempo do fim, o tempo da segunda vinda de Cristo. De tudo isso está falando assim
dando voltas e voltas, avançando. Zacarias. Porque o propósito eterno aparece passando através da ordem dos tempos. Porque a ordem dos tempos é em função da economia da plenitude dos tempos. E cada época aporta um pouco de luz a essa plenitude final e eterna. Para isso estamos aqui, para ver o propósito eterno e o agir de Deus em todos os tempos e também em nossos tempos. Então disse aí mais. Agora vou passar no capítulo 3 do mesmo Eclesiastés, versos 14 e 15, dois números muito atuais. Capítulo 3, 14 e 15. Tenho entendido, olha a graça de Deus, a lamparina estava apagada, tudo estava escuro, em trevas, ou pelo menos em penumbra, mas a lamparina acendeu. Tenho entendido, olha o que fala o filho de Davi, Salomão em figura de Cristo. Tenho entendido. E ficou escrito para que também nós, como o filho de Davi, entendamos também do mesmo jeito. Tenho entendido que tudo que Deus faz será perpétuo. Sobre aquilo não se acrescentará, nem dele se diminuirá. E Deus faz assim para que diante dele temam os homens. Ou seja, quando os homens começam a entender como o filho de Davi, começa a temer a Deus. Como falou Daniel, quando começou a entender aquele sonho de Nabucodonosor, e aí disse, Deus é bendito de século em século. O mesmo Deus tem estado trabalhando através de todos os séculos. Ele é que tem o poder, Ele é o poder e a sabedoria de Deus. Está falando de Cristo. Não pense que quando você lê daquele sonho de Nabucodonosor, você se está afastando de Cristo para ler um sonho. Não, nesse sonho o poder de Deus que controla toda a história. E a sabedoria de Deus que faz entender toda a história aos céus. Essa sabedoria e esse poder de Deus é Cristo. É uma manifestação do próprio Cristo. Era o Espírito de Cristo operando nos profetas que indagavam e Deus iba revelando o sentido da história. O poder de Deus é Cristo. A sabedoria de Deus é Cristo. Aquele que conhece para que criou, com que objetivo, como controla a história e como revela o sentido dela a seus santos. É Cristo. Irmão, não pense que Cristo só vamos a ver no Novo Testamento. Cada vez você vai ver muito mais de Cristo do que você imaginava no Antigo Testamento. Vou mencionar dois irmãos que gostaram de escrever da cristologia do Antigo Testamento. Primeiro, nosso irmão Henstenberg, um irmão da época lá, século XVIII, em pleno conflito com o modernismo liberal. Mas ele viu Cristo no Antigo Testamento e escreveu Cristologia do Antigo Testamento e também as profecias do Antigo Testamento, a revelação profética de Cristo no Antigo Testamento. Depois que ele partiu, e esse livro dele era um livro muito usado em muitos lugares. Outro irmão agora não alemão, senão holandês, Van Groningen,
tratou de atualizar aquele aporte de Hengstenberg e escreveu outro livro que já está traduzido ao português, A Revelação Messiânica do Antigo Testamento. Só citei estes dois testemunhos para ver como Deus abriu os olhos de irmãos na igreja para ver a Cristo onde menos pensávamos que estava escondido, mas dirigindo tudo à mão dele. E você vai ficar assombrado quando veja Cristo. Em Zacarias, por exemplo, como aparece tão claro Cristo através de Zacarias? Porque, irmão, não há realização do propósito eterno de Deus, nem restauração para esse propósito, sem Cristo. Cristo mesmo é a essência da edificação e da restauração. Não há edificação sem Cristo. Não há restauração sem Cristo. Edificação é um pouco mais de Cristo. Restauração é a operação de Cristo no meio das crises. Cristo é a essência da edificação e a essência da restauração. E aparece nos livros proféticos do retorno. Porque o tempo da Babilônia foi tempo de cativeiro, de espalhar pedras, de diáspora, de dispersão. Mas ele mudou o Kairos, mudou o tempo, tirou o rei da Babilônia, colocou agora para um novo tempo, uma nova época, os reis da Pérsia e da Média. E agora já não é espalhar pedras, agora é recolher pedras. Tem tempo de espalhar, Babilônia, tem tempo de recolher, restauração da casa. Tem tempo de diáspora, tem tempo de retorno. Tempo de escravidão, tempo de libertação. Deus mudou os tempos. Tirou reis e colocou reis. Começou outro Kairos, agora tem que fazer outra coisa. Já aquele Kairos anterior já cumpriu seu propósito. Deus tinha falado que espalharia a ele os 70 anos na Babilônia, mas Deus sabia que aquele trabalhinho, aquela fornalha, produziria um remanescente, que ficaria já cansado da Babilônia, não quer nem cantar mais em Babilônia. Então Deus formaria esse remanescente que encontraria Deus, porque o buscaria de todo o coração. Assim disse Deus: me buscarão e me encontrarão, porque me buscarão de todo o coração. E aí ficou aquele remanescente que saiu da Babilônia e da dispersão, da diáspora, e voltou para Jerusalém, para recuperar de novo aquela linha do Espírito, aquela edificação e propósito eterno de Deus que sempre Ele quis. E agora restauram primeiro a cidade, para que depois também, primeiro a casa, para que depois também a cidade seja restaurada a partir da casa. A cidade só pode ser edificada a partir da casa, porque a glória de Deus se revela na casa. E então tem os muros da cidade para fazer diferença, separação entre o que é santo e o que é profano, o que está dentro e o que está fora. No tempo da diáspora, no tempo antigo, não havia muro de separação. Quando Neemias voltou, tudo estava cheio de maleza, tudo era sujeira, muladar. Mas começaram a reedificar os muros. O que é santo e o que é profano. O que é de Deus e o que não é de Deus. O que é do Espírito e o que é da carne. E assim começou primeiro a edificar a casa, e então, a partir da casa, a partir de Deus, do que aprendemos na casa, aplicamos na cidade.
E assim é que vem a verdadeira civilização. Porque o que nós chamamos de civilizações, babilônica, persa, grega, greco-romana, Deus chama de bestas. Nós chamamos de civilizações, mas Deus chama de bestas. Civilização é conhecer a Deus em trindade, o relacionamento do Pai e do Filho no mesmo Espírito. Isso que é verdadeira civilização. Isso que Ele nos ensina na casa. Na casa aprendemos a ser cidadãos celestiais, com os pés na terra. Porque isso é o casamento. Aquela nova Jerusalém vai descer à terra. E será um novo céu. Não o mesmo. Uma nova terra. E uma nova Jerusalém. Isso que Deus está fazendo. Isso fazer passa por toda a história da humanidade. A história sagrada através do ventre da história secular. Uma edificação no meio de uma guerra. Uma edificação de Deus, a qual o diabo se opõe com toda a sua força. Mas as forças do Hades, as portas do Hades, não prevalecerão contra a igreja. Nós temos que compreender o que Deus está fazendo. Então, permitam-me avançar um pouquinho mais. E aqui volta e fala assim. Verso 15 do capítulo 4 de Eclesiastes. Aquilo que foi, já é. E o que há de ser, já foi. Aquilo que foi do passado, já é. De novo aparece Deus continuando sua obra. A mesma que começou, essa mesma está continuando. E a natureza dele é eterna e continua. E nós vamos crescendo no mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas vai se revelando ao longo dos tempos, através da ordem dos tempos. O mesmo Deus, o mesmo Cristo, cada vez mais claro, conquistador, avançando. E agora diz, aquilo que foi, já é. E o que há de ser, já foi. E Deus restaura o que passou. O que Deus quer, não mudou. E o que o diabo quer, ainda que mude de disfraz, é a mesma coisa. Ele quer colocar-se no lugar de Deus. Por isso também a Bíblia fala, a besta era, mas não é. Mas há de subir do abismo. O diabo já tem trabalhado nesse objetivo de se sentar no templo de Deus como Deus, e já começou desde o jardim do Éden seu trabalho. E esse mesmo princípio continua operando por isso Deus resumiu a história com estas palavras, e eu vou chegando para parar esta parte de agora. Ele falou assim, para o diabo, eu vou colocar inimizade entre a tua semente, a semente da serpente, os filhos do diabo. Essa serpente que vira como um dragão com muitas cabeças, com muitos chifres. Deus colocaria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da mulher é o filho varão que nasceu da Virgem, que é Cristo, primeiramente o próprio Cristo, e depois esse mesmo Cristo se formando na igreja. Mas começa e termina sendo o mesmo Cristo, só que agora formado na igreja, e também como cabeça, à destra do Pai. Haveria uma inimizade entre a semente da mulher, que é Cristo, o filho varão, formado
no corpo de Cristo, a estatura dele, e também a briga, a inimizade com a semente da serpente. Mas a semente da mulher, ainda que ferido no calcanhar, esmagaria a cabeça da serpente. Amém? O Senhor já, com essas palavras, já sintetizou toda a história. Isso que é a história. Por isso falou, meu filho, se senta aqui na minha direita, eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. E como nós somos seu corpo, também debaixo de nossos pés em Cristo, Ele vai submeter também a Satanás. Já o primogênito já venceu. E agora Ele passa para nós o que é dele, através do Espírito, para que a história dele, pelo Espírito, se repita em nós. Nós estamos aqui para demonstrar a vitória de Cristo. Para isso estamos aqui. Então, irmão, por isso Ele nos chamou e por isso Ele nos deu o Filho, o Espírito, a Palavra e o corpo, porque somos um presente uns dos outros para caminhar juntos no Espírito, com Cristo. E para que esse propósito de Deus de fazer bodas a seu Filho, Ele falou, far-lhe ajudadora idônea. Isso é o assunto de toda a Bíblia, esse mistério de Cristo à igreja, esse é o mistério que continua depois no milênio, porque depois daqueles templos de Salomão, de Zorobabel, depois vem a igreja, porque Herodes, ele edificou fora das medidas de Deus, só para a glória dele, não para a glória de Deus. E o Senhor falou, isso não vai ficar pedra sobre pedra. Isso que é acrescentado por nós, para nós mesmos, isso Ele vai derrubar tudo. Mas o que é de Cristo, costela mesmo, a carne da carne dele, osso dos ossos dele, que está no espírito dele, na natureza dele, que é dele, por ele e para ele. Isso vai prevalecer. E isso que ele está fazendo conosco, nos edificando nele, formando ele em nós. Porque ele falou, far-lhe-ei, e isso que está fazendo, ajudadora idônea do Filho, membros orgânicos dele, instrumentos dele, para ele cumprir o propósito dele. E todas as partes da Bíblia é para nos esclarecer mais. Ele começa pelo pouco, mas vai acrescentando. Assim como você começa a ver essas visões de Daniel, iniciai, mas depois se acrescenta acima dos ossos os músculos, e depois acima os nervos, e a pele com todos os pecas, os lunares, todos os detalhinhos, mas isso vem depois. Primeiro a linha mestra. Então é isso que ele está fazendo. E para essa edificação dele que estamos aqui. Amém? Então, estas partes que acabamos de ler de Eclesiastés é para enxergar, para ver em cada parte seu relacionamento com o passado e com o futuro. Porque Deus, desde o princípio, está falando da mesma coisa. E cada etapa passada já tem escondido o futuro. E assim temos que ler gramatico-historicamente, mas também profeticamente, também analogicamente. Analogia quer dizer uma semelhança, algo parecido. Quando Deus fala, por exemplo, por Cristo, para uma igreja, por exemplo, Tiatira, o Senhor está falando pelo Espírito a todas as igrejas. Não podemos dizer, mas isso é só para Tiatira. Não. O Espírito disse, ouça, você ouviu Cristo falando para Tiatira? Sim, ele está falando para Tiatira. Aqui tem uma Tiatira histórica.
mas também coisas semelhantes às que aconteceram com aquela Jezabel na Tiatira, acontecem em certas épocas e às vezes em algumas delas de maneira mais específica. Então Deus está tratando não só com aquela Tiatira e aquela Jezabel, sino com qualquer outra Tiatira e Jezabel que apareça na história. O Espírito diz, ouça o que ele falou para a Tiatira, mas o Espírito fala isto às igrejas. Isso é uma aplicação analógica. O que Deus ensinou para alguns numa circunstância, quando essa circunstância se repita, quando as coisas semelhantes ou parecidas aparecem de novo, o Espírito nos ensina de novo como tratar com aquilo que vem do inimigo. Já veio no passado, mas sempre quer voltar. Então o Senhor já nos ensina. E quando vamos ler e entrar nesses livros, não somente vamos estar lendo história arqueológica. Há gente que gosta da história, eu gosto. Gosto da história, gosto da arqueologia, mas eu gosto mais do que ele está fazendo agora e o que vai continuar fazendo em breve. E aquela história serve sim, mas o objetivo é agora e depois de agora. Então aqueles livros nos falam do passado, mas o que se escreveu antes, para nosso ensino se escreveu. E as coisas que aconteceram antes, como exemplo, aconteceram para nos ensinar hoje e aplicar hoje os princípios da natureza eterna de Deus, revelada em Cristo, contida no Espírito, que tem estado Pai, Filho e Espírito trabalhando na mesma coisa, e eu estava na mesma coisa, e estamos na continuidade, rumo ao mesmo propósito eterno de Deus. Assim, precisamos ler aqueles livros. Amém? Então, vamos descansar. Especialmente alguns que vieram viajando toda a noite, não sei se os olhos estão abertos ou fechados, com meus óculos só posso ver o microfone abrir, lá é só uma mancha aí. Então, vamos orar, vamos parar, em nome do Senhor Jesus, já continuaremos, nosso irmão tem carga de Deus também, e sabemos que o Espírito trabalha em continuidade. Querido Pai, agradecemos esta oportunidade que nos tem concedido para fazer estas considerações. Sabemos que o nosso é incompleto, que o Senhor pode completar, ainda falar para os irmãos além do que o pregador fala. O importante é que seja o próprio Senhor que nos toque e que nos leve consigo. Leva-nos da Tua mão, Senhor. Abençoa os irmãos neste dia. Concede-nos, Senhor, digerir espiritualmente a Tua palavra, perceber de Ti o Teu Espírito, o Teu coração. Seja também com o nosso irmão hoje à noite. Dá a ele o que nós precisamos e abre nossos corações para receber de Ti com alegria e ser edificados para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Obrigado, irmão.